Vamos para o texto que nós vamos meditar nesta manhã, e se Deus permitir, à noite também. Lucas 14, do 15 ao 24. Nós estávamos ontem no monte, e era um monte mesmo, alto. E nós lemos essa palavra, mas com outro direcionamento. Falei algo com outro direcionamento. Lucas 14, do verso 15 ao 24. Está aqui de prontidão, porque se precisar eu uso. Não gosto muito de usar óculos, mas... do 15 ao 24, diz a palavra de Deus. Todos acharam? Está aqui? Tá. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou a seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa vê-lo. Rogo que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi. Eu vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse texto, ele tem 2 direcionamentos, eu vejo nele. O primeiro, é claro, é escatológico, até falamos sobre a Santa Ceia, sobre a grande ceia que se acontecerá no reino de Deus, na glória. Mas há um sentido também temporal, terreno. E eu vou procurar falar as duas ênfases. A primeira coisa que a gente vê no texto que é uma grande ceia, não é uma festa pequena. O que Deus faz sempre é do melhor. Se você olhar em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho, o próprio mestre Sala, o mestre de cerimônia, diz: olha, tu deixou o vinho melhor para o final. Porque Deus, quando abençoa, quando dá alguma coisa para nós, é sempre do melhor. Deus não dá nada carunchado, enferrujado, estragado para ti. Então não foi Deus que deu. O Deus que eu conheço, ele nos assenta, como diz em Efésios, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como diz no livro de Provérbios, ele enche o justo, o fiel, de bênçãos. E a medida dele é sacudida, transbordante. São 3 carteirinhas. É recalcada, sacudida e transbordante. Obrigado. Primeira coisa, é uma grande ceia. O homem chegou assim, diz: bem-aventurado que comer pão. E quando fala de refeição, isso já tem sido ministrado aqui por outros pastores, outros irmãos. O pão fala, até o pastor Freire pregou, ali, Apocalipse 3:20, quando o Senhor bate a porta e quer cear com aquela pessoa, a pessoa tem que abrir a porta. E o interessante, eu falei isso na célula, Jesus está falando para uma igreja que ele está pelo lado de fora. Nós usamos muito esse texto para evangelismo, e podemos usar, eu já usei esse texto para evangelismo, mas na realidade a igreja de Laodiceia é uma igreja que Jesus não está dentro, está pelo lado de fora e está batendo para entrar. É uma igreja que não está tendo a comunhão com Jesus. E quão triste isto é, quando o crente ou a igreja perde a comunhão, a intimidade com Deus, com o Senhor Jesus. Jesus está convidando. Sempre quando fala nos povos orientais, você pode estudar
para eles convidar alguém para fazer uma refeição, muitas vezes um pacto, uma aliança, isso é até bíblico. Quando Abraão faz um pacto com Abimeleque, se não me engano, ele faz uma refeição, né? Quando chegam os anjos, o que chega? O anjo do Senhor e mais 2 anjos, e o anjo do Senhor nós entendemos que é uma teofania, uma aparição de Jesus pré-encarnado. O que ele manda fazer? Uma refeição. A refeição ela tem um sentido de comunhão, de intimidade. Você não convida, você convida para a sua casa, no geral, pessoas que têm uma amizade contigo. Até no mundo secular, muitas vezes, negócios são firmados em restaurantes, não são assim? Os irmãos que são empresários aqui, muitas vezes não acontece reuniões de negócios em restaurantes? Acontece. E este homem, ele diz para Jesus, olha, bem-aventurado, e realmente, bem-aventurado o homem que comer pão, que estiver no reino de Deus. Mas aí o Senhor Jesus conta esta parábola, a parábola dos convidados, que ele diz, ele está convidando, mas muitos têm se desculpado e têm achado uma desculpa esfarrapada. E se você olhar, eu já vou adiantar um pouco, você vai ver no final, nós lemos, Jesus não aceitou nenhuma das desculpas. Você não tem desculpa para não aceitar o convite de Jesus. Você não tem desculpa. A palavra de Deus diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem, e tome de graça da água da vida. Você não tem desculpa para não estar nessa ceia. E as desculpas são das mais esfarrapadas, diga-se de passagem. Quem é que compra um campo? Não sei se tem algum irmão fazendeiro, mas quem é que compra um campo antes de olhar? Quem é que dos irmãos aí, digamos que tenha dinheiro aí, R$1 milhão no bolso, e quer comprar uma pequena chácara? Vai comprar no escuro, sem olhar. Então, olha, eu comprei e eu vou olhar agora. Alguém compra um carro sem olhar primeiro o carro? Hã? O segundo também fala sobre 5 juntas de bois. Vou experimentar elas. É que nem você está dizendo assim, é que nem nós aqui vamos comprar um carro usado, um seminovo, e a gente não olha o carro primeiro, não liga o motor, não olha a lataria. São desculpas. Desculpas para não aceitar o convite. Ah, eu casei-me. Mas se casou, leva a esposa junto. É ou não é? Fácil. Então, não dê desculpa para não servir a Deus. A gente visita pessoas, as pessoas dizem, eu não estou na igreja porque o fulano, a beltrana, fez isso, fez aquilo. Eu quero te dizer uma coisa, o primeiro culpado é você estar no pecado, é você mesmo. Não seja como um Adão que bota a culpa na Eva. Foi a Eva que me fez pecar. Uma das coisas que a gente pode se espelhar em Davi é o seguinte, ele não dava desculpa, ele dizia, eu pequei. Quando ele mandou contar o povo, e isso foi falado, acho que na escola bíblica, hoje pela manhã, Joabe, que é o pastor até falou que tinha um caráter meio dúbio, até ele se diz, não, mas que Deus multiplique, não vão fazer tal coisa, vou falar com minhas palavras. Mas Davi estava... Tem gente que, às vezes, para pecar, ele quer pecar e quer pecar. Obstinado. E Davi, nesse momento, estava assim. Só que quando chega o juízo de Deus, Deus usa o profeta para trazer a mensagem para ele, você escolhe 3 coisas ruins. E quando ele escolhe sofrer a peste, estar nas mãos de Deus, e quando ele vê a população de Jerusalém morrendo por causa daquela praga do seu pecado, ele diz para Deus, Senhor, o que essas ovelhinhas fui eu que pequei? Por isso que é muito perigoso o líder pecar, porque muitas vezes o líder peca, os liderados sofrem. Entenda a diferença de pecado de Davi.
Quando ele peca como homem, com Betseba, quem sofre? Ele e a família. Quando ele peca como rei, quem é que sofre? O povo. É por isso, se você olhar na lei de Moisés, o sacrifício pelo pecado do príncipe, do sacerdote, o custo era muito mais alto do que do povo. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Você pode pensar, Deus foi muito rigoroso com Moisés quando ele feriu a rocha. Mas ele era líder. Ele tem obrigação de dar exemplo. É por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O líder tem obrigação diante de Deus de dar exemplo. E nós perdemos muitas oportunidades. Existe até uma questão que oportunidade perdida, né, ela não volta mais. É como uma palavra que falamos, já foi falada, ela não volta na tua boca para desfazer aquilo que você falou errado. Uma flecha não volta. Né? Quem recebe este convite, e eu creio que este convite é para toda a humanidade, porque Deus quer salvar a todos. Isso está lá, eu acho que em 1º ou 2 Timóteo, uma dessas duas cartas, no capítulo 2, que diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É o que diz também em Romanos, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Mas nós perdemos oportunidades, e muitos perdem a oportunidade principal, que é a de salvação de suas almas. Outros perdem a oportunidade de serem abençoados, porque não ouvem a instrução de Deus, não obedecem. O pastor também falou hoje na escola bíblica, que creio que era um discípulo dele, que ele deu uma chamada mais forte, dizendo que tinha que obedecer o que a Bíblia diz, o que Deus instrui. Senão vai de mal a pior. Crê em Deus, mas não obedece a palavra, adianta alguma coisa? Crê em Deus, mas Deus está dizendo, vai para tal lugar pregar a palavra. Ele vai, faz que nem Jonas, vai para o lado contrário, vai ficar, no sentido simbólico, dentro da barriga do peixe. Vai parar lá dentro. E aí ainda vai clamar por misericórdia, porque é desobediente. E perde as oportunidades de fazer o que Deus quer. Se você estiver no centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro para o crente estar. Porque pode vir tempestade, virão tempestades. Mas tu sabe que tu está fazendo o que Deus quer. E aí Deus tem compromisso contigo. Em termos de salvação, existe um texto, acho que é Lucas 19, 44. Acho que vamos ver se é esse texto. Lucas 19, quando o Senhor Jesus ele clama por Jerusalém. Lucas 19, 44. Acho que não. Dizem 42. 42. 42, não 44. Mas é até o 40. Até o 42. Andas tu conhecimento esse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Outra tradução fala o tempo da visitação. Jerusalém é a única cidade que vai ter uma versão nos céus. É ou não é? Não vai ter uma nova Brasília, vai? Uma nova Nova York. Não, mas vai ter uma nova Jerusalém. Ela é chamada cidade do grande rei pelo próprio Senhor Jesus. Tá? Ela foi destruída muitas vezes. Eu estou falando da terrena. Foi cercada por exércitos, mas foi nela, ou nos arredores nela, que o Senhor Jesus foi crucificado.
Ezequiel 5:5, se não me engano, fala que Deus colocou ela no meio das nações. Olha Ezequiel 5:5. Jesus chega a falar a respeito de Jerusalém, ele chega a falar o seguinte. Quando ele vai para Jerusalém, né, ele diz, vou falar com minhas palavras, eu não conheço o texto de cor, talvez algum dos pastores, alguns dos irmãos diz, olha, pode um profeta morrer fora de Jerusalém? Não. Todos os profetas foram mortos em Jerusalém. Mesmo assim, a palavra de Deus diz no profeta Zacarias que Jerusalém é um cálice de tontear para todas as nações. Você vê, olha Israel, o que é Israel menor que Sergipe? O que é Jerusalém? É uma cidadezinha, é uma cidade, né? Mas o sentido espiritual, o sentido profético é muito grande. E essa cidade, o povo que nela mora, os israelenses, israelitas, judeus, quando a gente fala judeus, muitas vezes a gente remete à tribo de Judá, mas na realidade eu entendo pela palavra de Deus, né, entendo que esse foi colocado, mas se refere às 12 tribos. Quando Tiago escreve a sua carta, ele fala as 12 tribos dispersas. Quando fala em Atos dos Apóstolos, também fala das 12 tribos. Quer dizer, Deus, embora o Reino do Norte foi para o cativeiro e não há uma volta oficial das tribos, as 10 tribos do Norte, Deus não deixou se perder nenhuma tribo. Tanto que eu entendo de sentido literal, dos 144 mil de Apocalipse, fala 144 mil, 12 mil de cada tribo. Falta uma tribo, essa é a tribo de Dan. E há um sentido escatológico a respeito disso. Alguns entendem que o falso profeta, o anticristo, um deles venha dessa tribo. Porque quando Jacó faz as bênçãos proféticas por seu filho, ele diz que é a tribo de Dan. E isso é um entendimento, eu não estou afirmando, é um entendimento. Quando diz que ele é a serpente à beira do caminho, a tua salvação espero, ó Senhor. Alguns entendem que é da tribo de Dan. Por isso que dos 12 mil não tem a tribo de Dan. Você pode olhar lá em Apocalipse. Mas Deus tem um propósito, e nesse momento Deus tinha um tempo de visitação que eles não viram. Quantos Deus fala e os seus ouvidos estão tapados? O próprio Israel é a respeito disso. Hoje, quantos judeus são salvos no mundo, irmão? Quanto a porcentagem de judeus messiânicos que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e como Messias? Quanto? Será que dá 5%, pastor José Carlos? Provavelmente menos de 5%. Por quê? Porque o profeta Isaías profetizou, vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vão ver, mas não vão compreender. Que coisa triste quando alguém vê os sinais de Deus, ouve a palavra de Deus, mas seu coração está tão duro que ele não percebe nada do espiritual. Não percebe os grandes propósitos de Deus, o grande convite que ele está ouvindo para ter comunhão com Deus. E uma das coisas que eu guardei no meu coração, certa irmã estava orando lá no sul, ela dizia, Senhor, eu quero ser sensível à ação do Teu Espírito. Você tem que ser sensível ao que o Espírito quer fazer na tua vida. Você tem que estar com os ouvidos abertos a ouvir a voz do Espírito, mas não é esses ouvidos carnais do corpo, é os ouvidos espirituais, porque tem muitos ouvindo a voz de Deus, o que Deus quer falar, mas não desce para o seu coração. Israel, o próprio Senhor Jesus, prega em Jerusalém. Jesus tinha que cumprir a lei, todo ano ele tinha que estar nas festas. Porque se ele não participasse da festa da Páscoa, que era anual, biblicamente falando, na lei de Moisés, ele seria extirpado do povo. E Jesus cumpriu a lei à risca. Então, todo ano ele estava em Jerusalém. Nas festas, as festas obrigatórias, ele tinha que estar em Jerusalém. E ele pregava em Jerusalém. Mas, infelizmente, Jerusalém não discerniu, não distinguiu o tempo da visitação de Deus. E isso é muito perigoso. Há um tempo que Deus está te chamando para a obra dEle. Há um tempo que Deus está te chamando para frutificar no seu reino.
Mas isso pode passar, e a palavra de Deus diz numa das cartas, se não me engano, é a carta à igreja aos Éfeso, quando diz que eu posso mover o teu candeeiro. O que significa isso? Perder o lugar diante de Deus. O que ele diz para a igreja de Filadélfia, que é a igreja, digamos assim, uma das igrejas mais elogiadas pelo Senhor Jesus? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome aquilo que Deus te deu. Quem pode botar fora? Eu e você, aquilo que Deus dá. Os únicos que podem colocar fora a posição, o chamado, somos eu e você. Se você estiver lá num bar, se enchendo de cachaça, Deus não vai te usar lá. Deus pode ter um chamado ministerial lindo na tua vida, mas lá no bar ou lá na prostituição, Deus não vai te usar lá. A não ser que você, cheio do Espírito Santo, vá lá para pregar para os bebum e para os que estão na prostituição. Mas se você está convivendo e vivendo aquele meio, é você que está perdendo. Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? É mostrar para as nações como se deve adorar a Deus. Ser exemplo para o mundo. Hoje ele chamou a igreja, nessa dispensação, no tempo dos gentios, ele chamou eu e você para ser a nação sacerdotal na terra. Dizer para as pessoas, adorem a Deus, sirvam a Deus, obedeçam a palavra de Deus. Sacerdote é para isso. E você tem cumprido esse papel? Louvado seja o teu nome. Então, o primeiro significado desse convite é a ceia, a salvação, que é o maior bem que eu e você pode ter, é a salvação. Maior até que a família que Ele nos deu. Maior que a família que Deus nos dá, é a salvação da nossa alma. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, disse Davi quando pecou. Maior bem que você tem que guardar às 7 chaves, armado e vigiando e policiando, é a tua salvação. Segundo, o significado desse convite a essa ceia fala, e nós falamos sobre Santa Ceia, fala de comunhão. Eu creio que você já sentiu, não sentiu já? Algumas vezes tu está no meio da igreja e Deus te inunda com uma comunhão, tu sente um gozo de estar com os irmãos? Quando você participa da Santa Ceia, você tem que sentir a comunhão, a união. Somos um, é o que Jesus disse em João 17. Eu vou falar com as minhas palavras, porque eu não sei o texto de memória. Mas ele disse como o Pai e Ele era um, que nós sejamos um com Ele. E que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. Essa união é comunhão. Comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É comunhão com os irmãos. E um outro convite, e esse é para a nossa vida terrena aqui. É claro que lá na glória vai ser, como diz, é só glória. Mas, quando ele faz esse convite para cear com ele, fala de uma vida de plenitude. Fala uma vida de viver cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, até a estatura de Cristo. Você tem que crescer. Desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Deus quer que você cresça na presença dEle. Mesmo os pais que estão aqui, claro que muitas vezes a gente gosta que os nossos filhos fossem pequenininhos, de colo, mas chega um tempo, não, nós queremos que eles cresçam. Você acha que Deus não quer que você cresça espiritualmente? Que você prove tanto dos bens espirituais aqui na terra, como dos bens materiais também, mas eu vou falar mais dos espirituais. Será que Deus não quer que você comece
No início você lê Apocalipse, você não entende quase nada, mas daqui a pouco Deus começa a te revelar. Você lê um texto, como o próprio apóstolo Pedro falando dos escritos de Paulo, que havia coisas difíceis de entender. No início é difícil de entender, daqui a pouco o Espírito Santo vem assim, ó, e abre o entendimento, desvenda os teus olhos. A palavra de Deus, Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequenininhos, porque isto foi do teu agrado. Apocalipse 1:1. A revelação das coisas que devem acontecer é para os seus servos saberem. Eu e você, estou falando com as minhas palavras. Então a revelação da palavra não é só para os pastores, a revelação da palavra é todo crente. Eu falo isso muitas vezes quando estou ministrando a palavra, porque você tem que querer crescer, irmão. Quando a gente incentiva você a ler mais a palavra, porque a palavra aqui é um banquete. E há outros banquetes que você tem oportunidade, que você pode titubear. Hoje de manhã na escola bíblica nós tivemos um banquete. Na vigília tivemos um banquete. No monte ontem tivemos um banquete. Se você está passando fome espiritual, porque você não está vindo onde Deus está colocando o alimento para você se alimentar. É os convites. Ou você acha? Há o texto que eu separei, que o reino de Deus é tomado com esforço. Você tem que se esforçar. Tem vezes que você tem que deixar-se de alimentar, você tem que sacrificar a Deus, você tem que jejuar, porque há necessidade, irmão. Há necessidade de você se separar um momento para Deus. Você não está fazendo, é para você mesmo. Às vezes Deus está falando, eu quero te abençoar, eu quero falar contigo, e o crente não ouve. Deus está convidando para ter um cear com Ele, uma comunhão com Ele, e o crente não ouve. Não acontece isso, pastores? Muitos crentes perdem as oportunidades. Isso foi falado também na escola bíblica, mas estava anotado aqui no esboço. Uma das coisas nesse texto diz que nós temos que priorizar o reino de Deus. O pastor falou isso. E eu entendi como uma confirmação da palavra desta manhã. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus não aceita segundo lugar, terceiro lugar. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, como prioridade, para essas pessoas que receberam o convite e elas perderam essa ceia, porque elas não botaram esta ceia em primeiro lugar. Eu sei que nós temos sonhos na nossa vida, sim ou não? Você tem sonho de crescer no teu trabalho? Muito bom, mas em primeiro lugar é o reino de Deus. É o reino de Deus. Que o resto vem. Deus prometeu, o resto vem. Não quer dizer que se você quer passar num concurso público, tu vai, né? Não vai estudar. Não é isso também que eu estou dizendo. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e depois vai estudar para o concurso público. Tem o segundo, terceiro. Deus não vai mandar um anjo lá com gabarito. Deus é justo. Ó, letra A. De anjo. Não vai chegar para ti, tu tem que fazer a tua parte, né? E quando falamos de eternidade, irmão, nosso objetivo é o céu. Eu já falei isso, essa minha tia, ela faleceu faz uns 60 dias. Ela dizia que o maior galardão que nós temos quando chegar no céu é a nossa salvação. Ela dizia, o que vier depois é lucro. A realidade é, irmão. O negócio é ser salvo. Depois, claro que a gente vai dar fruto aqui, vai trabalhar para o Senhor, mas o negócio é ser salvo. É ou não é? É ser salvo. Está no céu, está aqui, sentado nessa mesa, porque Jesus disse,
Eu anotei esse texto. Jesus disse para os judeus, como Paulo diz aos romanos, aqueles a quem Deus deu os oráculos de Deus. Os oráculos falam dos mistérios de Deus. Deus deu aos judeus. Mas Jesus diz, olha, vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, e vocês fora. Num lugar de choro e ranger de dentes. Nosso objetivo principal é estar nessa mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e principalmente com Jesus. Depois seja conforme que Deus é justo, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. E agora eu vou falar um pouquinho de escatologia. Existem 3 correntes a respeito disso. Pré, meso e pós-tribulacionalista. Eu sou pré, e vou dizer por quê. Abra Romanos 5,9. Coloque, projete para nós, por favor, Romanos 5,9. Eu creio que a igreja não vai passar grande tribulação. Esse é o meu entendimento das Escrituras, é o que eu creio. Logo mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu entendo essa ira num sentido escatológico, quando futuro. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor, ou o dia da angústia de Jacó, vão ser 7 anos, também chamado de grande tribulação. O homem pecou por milhares de anos e Deus vai reservar só 7 anos para tratar o pecado do homem. Então, quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, esse período não é para a igreja. Nós vamos estar no céu. Isso é escatologia. Escatologia, escatos, logos, estudo das últimas coisas, das coisas que vão acontecer. Há outro texto, 1 Tessalonicenses 5,9 também fala sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,9 também fala. Vou mostrar algumas referências, porque Deus não nos destinou para o quê? Você está falando para um apóstolo que diz assim, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com ele nos ares. Paulo, ele esperava o arrebatamento da igreja para os dias dele. Então, eu entendo que nós não somos reservados. E há um outro texto mais claro ainda. Lucas 21, 39. Lucas 21, 39. Não 3. 39. Lucas 21, 39. Vamos ver se é o Lucas 21, 39. Deixa eu ver se é. Não, é 36, desculpe. Eu anotei 39, é 36. Tá. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se você ler o contexto, o anterior, o pré-texto, Jesus está falando, o que ele está falando? Homens desmaiando de terror, lá no 26 e assim por diante. Ele está falando da grande tribulação. E no final, no 36, diz, olha, vigiai em todo tempo para que achais digno de evitar todas essas coisas. Então, quem for achado digno vai ser arrebatado. E vai evitar todas essas coisas. Mas essa é promessa para quem ouve esse convite e atende esse convite. Mas não basta você dizer assim, eu quero, sim, eu quero. Você tem que dizer sim com o teu viver. Dizer sim com o teu proceder. Eu trouxe na quinta, não passada, retrasada, uma palavra, na tarde de oração, e o tema da mensagem era o seguinte, a nossa conduta faz a diferença. E eu falei aquele texto de Noé. Deus olha o mundo, vê maldade, corrupção e violência. E aí, a palavra de Deus, porém, Noé achou graças aos olhos do Senhor. Noé tinha um proceder diferente. Se você é cristão, você tem que viver como Cristo quer.
tem que viver a palavra. E o teu proceder tem que ser diferente. Para te dizer, o teu sim só acontece na tua vida se você vive a palavra. A salvação é pela fé? É pela fé. Mas tem uma caminhada de fé. É claro que, por exemplo, o ladrão perdoado não teve um tempo para viver diante de Deus. A salvação ela é algo que até não podemos, digamos assim, explicar. Você chegar por um moribundo no hospital, na UTI, e ele crer de todo o coração em Jesus, ele é salvo. A obra de Jesus tem esse poder. Mas se ele sai daquela UTI, ele tem que viver a palavra. Porque uma coisa não pode ser separada da outra. Tanto que Jesus diz assim, alguns chegam para ele, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a tua conduta, o teu proceder faz parte da tua vida cristã. Não tem jeito. É claro, aí você vai dizer, somos falhos. Mas é por isso que você está se aperfeiçoando, está crescendo na presença de Deus. Então, vamos ver se o tempo já extrapolou. Vamos terminar. Lucas 16. Eu já falei sobre isso. Nós já vamos encerrar. Lucas 16. Na outra tradução, na outra versão, ele emprega força ou esforço, se esforça. Então você tem que se esforçar, irmão. Você tem que buscar Deus. Eu falei sobre jejum, sobre leitura bíblica, sobre ouvir nas consagrações. Isso é você estar se esforçando. Se chama esforço, você vem na igreja uma vez por mês. Será que é esforço, irmã Verglau? Aparece na célula só de turista. Mas eu sou cheio de compromissos. O que você está priorizando na tua vida? O que você está priorizando? Eu tenho que dormir. O que você está... No domingo de manhã eu tenho que dormir. O que você está priorizando? O sono ou aprender da palavra? Irmão, até estava pensando isso quando estava estudando. Às vezes eu sou meio pesado. Eu estava pensando sobre o que... Quando eu estou ministrando a palavra, como diz lá no Sul, eu não tiro ninguém para compadre. O que Deus me dá, eu falo. Não quero machucar ninguém, não quero ofender ninguém. Mas se eu analiso o que eu estou pregando, se eu estiver errado, descarte. Mas se eu estou pregando a palavra, aí é você e Deus. Como disse Paulo na praia aos crentes de Éfeso, do sangue de vocês, eu estou limpo porque todo desígnio de Deus eu transmiti para vocês. Eu preguei para vocês, eu ensinei vocês. 1 Pedro 4,18. Irmãos, nós não estamos fazendo um favor para Deus. Tem gente que prega evangelismo e diz assim, dá uma oportunidade para Deus. Não é você que tem que dar uma oportunidade para Deus, é Deus que está te dando uma oportunidade para você escapar da condenação. Você aproveita se quer. Que, aliás, Pedro fala assim, se o justo apenas se salva, em outra tradução, se salva com dificuldade. Aonde vai estar o ímpio? Ser crente, irmãos. Há outro texto aqui, vamos mostrar outro texto. Mateus 7,14. Coloca para nós, que fala sobre o caminho apertado e a porta estreita. E Jesus diz, não existe evangelho de oba-oba, irmão. Não existe ser crente de qualquer jeito, irmão. Não tem jeito. Olha o que Jesus disse, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva, e poucos que há que encontram. São poucos que conseguem acertar. Eu quero acertar e não é fácil. Que eu possa dizer, como o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, guardei a fé, acabei a carreira, só vou esperar a coroa. Então, irmãos, te esforça. Faz a parte que Deus está te pedindo para fazer. Para você entrar nessa ceia, irmãos.
Eu quero ver todos vocês. E eu quero, com certeza, estar lá. Mas agora eu me lembrei de uma coisa, irmão. De outro personagem bíblico, que foi agora exemplo de pessoas que perdem o seu lugar e amam o prêmio da injustiça, que é Balaão. Balaão, nas 3 profecias que ele faz a respeito de Israel, ele diz: eu quero ter a morte dos justos. Mas ele amou o dinheiro de Balaque e ele morreu à espada de Israel. E lá em Apocalipse, na carta de Judas, diz que é o prêmio de Balaão, é pessoas que amam as coisas do mundo. Você não adianta você querer a morte do justo, mas também querer as coisas do mundo. Não ameis o mundo e nada que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago fala que amizade com o mundo é inimizade com Deus. E o literal ali no grego, quando ele usa na carta de Tiago, ele diz assim: adúlteros e adúlteras. Palavra dura. Na outra tradução diz infiéis, quer dizer, é o que Israel foi muitas vezes. Dizia que tinha uma aliança com Deus, mas estava com um olho e o coração nas coisas das outras nações. Quando é que somos infiéis e até adúlteros espirituais? Quando dizemos que queremos servir a Deus, mas estamos abraçados nas coisas do mundo. Para participar dessa ceia, a outra parábola, você tem que estar com as vestes nupciais. Palavra... Eu me lembro uma vez, um determinado irmão, um obreiro, disse: irmão, saí do culto com as costas precisando de uma salmoura. Apanhei o culto inteiro. Mas é melhor assim, se corrigir diante de Deus e entrar no céu e participar dessa ceia, do que você não ser... A palavra de Deus, no texto que o pastor leu, no domingo passado, o pastor Freire, ele repreende e disciplina todos quanto ama. É melhor ser repreendido por Senhor e corrigir tua vida, entrar no céu, do que não ser repreendido e ir para onde, irmãos? Ir para onde? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque existe uma sedução do pecado, existe uma sedução do mundo, existe uma sedução das riquezas, existe uma sedução dos prazeres carnais, que nós, cheios do Espírito Santo, possamos dizer não para o pecado, não para todas essas coisas, e Jesus possa dizer: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, eu quero ouvir isso, irmão, e creio que você quer, mas tem um preço para pagar, irmão.